Aleluia. Nós precisamos meditar nessa palavra. We need to meditate in this word. Nós precisamos meditar nessas verdades. We need to meditate in these truths. Vocês, às vezes, You know, sometimes, assim como eu, like myself, têm gastado muito tempo I've spent a lot of time ouvindo várias mensagens, hearing a lot of messages, ouvindo várias coisas. hearing a lot of things. Foca em uma área. Focus on one Qual é area. a área que você precisa mais agora? What's the area that you most Nós, need como right igreja, now? precisamos da base. We as the church, we need the base. Precisamos fortalecer essa base. We need to strengthen that foundation, A base the foundation da fé. of faith, A base da presença do the Espírito de Deus. foundation of the presence of the Spirit of A God. Bíblia fala, The Bible says em João 16, versículo 32. in John 6:32. You want me to read it? Vou ler em português e Darren vai ler em inglês. I'm going to read in Portuguese and Darren's going to read in English. Ele vai ler a versão amplificada He's going to read the Amplified version, e a versão que eu achei mais próxima eu vou ler a NVT. and I'm going to read the Transformation version that is the closest that I could find in Portuguese. Mas se aproxima o tempo e já chegou em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei só, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. So in the Amplified version, John 16:32 through 33 says, "Take careful notice, an hour is coming and has arrived when you will be scattered, each to his own home, leaving me alone. And yet I am not alone because the Father is with me. I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abides." O que eu gosto, ele disse, preste muita atenção. Essa versão diz. What I like about this version is he says, pay attention. Preste muita atenção. Pay a lot of attention. Take careful notice. Preste bastante atenção. Que aí ele diz que as coisas iam vir, He said that things would come. eles ficariam sozinho, He would be alone. sozinho entre aspas. Not gonna sneeze. That's all right. Alone in parentheses. Ele não estava só. He wasn't actually Ele disse, alone. o Pai está comigo. He said, my Father is E eu with me. quero que você preste atenção em outra coisa que foi dita nessa versão. And I want you to pay attention to another thing that was spoken in this version. Ele diz, mas seja corajoso, confidente, He said to be courageous and confident, cheio de alegria, full of joy, porque eu venci o mundo. because I have overcome the world. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição. He said, in the world, you're going to have affliction, Olha, mas siga o meu exemplo. but follow my example. Vocês estão todos comigo hoje, You know, all of you are here with me mas today, vocês vão me deixar. but y'all are going to leave Mas me, eu não vou ficar só. but I'm not going to be O alone. Pai está comigo. The Father is with me. Aleluia, eu venci. I overcame, Agora você também pensa. and now you overcome. Você vai vencer. You're going to overcome. Você é corajoso, You're courageous, confidente, confident, bem cheio de alegria. full of joy. Seja sempre assim, Be that way always, porque essas aflições because these afflictions foram vencidas por mim. were overcome by me. Tem uma força oposta tentando nos parar, There's an opposite force trying to overcome us, mas tem uma força muito maior but there's a stronger force vivendo dentro de nós. living inside of us. A palavra de Deus diz, eu queria que você lesse em inglês, Darren, em 1 Coríntios 10, 13, por favor. I'm going to read also 1 Corinthians 10:13 in the same Amplified version. It says, "No temptation, regardless of its source, has overtaken or enticed you that is not common to human experience, nor is any temptation unusual or beyond human resistance. But God is faithful to his word. He is compassionate and trustworthy, and he will not let you be tempted beyond your ability to resist. But along with the temptation, he has in the past and is now and will always provide the way out as well, Aleluia.
so that you will be able to endure it without yielding and will overcome temptation with joy. Na NVT diz, as tentações em sua vida não são diferentes daquela que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Mas na versão que Darren leu, aí ele diz que mas Deus é fiel à sua palavra. She was quoting the Portuguese version, and then she's highlighting that God was faithful to his word. Aqui nessa versão diz, Deus é fiel. Here in this version, it says that God is faithful. Em português. In Portuguese. Mas nessa versão amplificada, but in the Amplified version, diz que Deus é fiel. It says that God is faithful para sua palavra, com sua palavra. Com sua palavra. E Ele nos deu habilidade para resistir. To resist. Tem uma habilidade. There is an ability. Há uma força para resistir. To resist. E habita não é só em Edma. And it doesn't just abide in Edma. Ou pastor Jason. Or Pastor Jason. Ou pastor apóstolo Darren Ray. Or Apostle Darren Ray. Nada. No. Não, irmão Hagen. Not just Brother Hagen. Pastor Hagen. Pastor Hagen. E outros. And others. Ah, não, é Pastor Chris. Or Pastor Chris. From Africa. From Africa. Da África. Não. É na gente. It's in us. E o que Deus tem para fazer. And that which God has to do. Nesses últimos tempos. In these last days. Está ficando mais claro do que nunca. It's getting clearer than ever before. É 1 a 1. It's 1-on-1. É 1 a 1. 1-on-1. O diabo vai tentar impedir. The devil's going to try to hinder. Parar a igreja. To stop the church. Impedir que a igreja ministre. To hinder the church from ministry. Isso não é uma novidade. This isn't anything new. Mas o evangelho começou. The gospel began. Se expandindo. Spreading. 1 a 1. 1-on-1. E vai terminar. And it's going to se expandindo. Spreading. 1 a 1. 1-on-1. 1 a 1. 1-on-1. O mesmo poder. The same Com power. a mesma ousadia. The same Com boldness. a mesma ousadia. The same boldness. Chega de crente. Keep going. Chega de crente papagaio. It's not, we don't need to have parrot Christians that just speak what somebody else says. Não. No. É experiência sua. It has to be your experience. É tempo seu. Your own time. E agora esse tempo. And now this time. É por isso que Deus tem trazido palavras como essa, desafiadoras, sai da casca. That's why God's brought words like this, challenging me and you to get out of the shell. Ei, tem uma nova fase para você. There's a new phase for you. Tem pessoas ao seu redor precisando de você. There are people beside you that need you. Não dá tempo. It's no time e você fica tentando ter pena de si mesmo. To feel sorry for yourself. Quando sentir alguma coisa, when you feel something, vá fazer alguma coisa por outro. Go do something for someone else. Quando alguém está levantando a oposição contra você, someone's coming against you, vá pregar. Go preach. Vai pôr as mãos sobre os enfermos. Está sentindo sintoma? Vá orar por aquele que está doente. Go pray for somebody that's sick. Lute. Fight. Resista. Resist. Resista. Resist. O maior habita dentro de você. The greater one abides in you. E eu não estou falando, querida, And I'm not saying da boca para fora, that you just speak, mere words. Em palavras para te encorajar, não. And I'm not trying to just encourage you with words. Eu sei que essa receita funciona. I know that this recipe works. Porque eu já coloquei em prática. Because I've already put it in Porque Darren tem colocado em prática. Darren has put it in practice. Você acha que é fácil? You think it's easy? Estar à frente da supervisão de uma área. To be in the head of the supervision of an area. Em momentos como esse. In times like these. Em que muitos estão até questionando essa palavra. When many people are questioning this word. Essa palavra funciona. This word works.
Independente do que esteja acontecendo. regardless of what's going E on se a around. gente continuar firme, And if we continue strong, a gente vai ver acontecer. we're going to see it working. Anos atrás, Years ago, eu tive essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. I had this experience, a wonderful experience with the Holy Durante a Spirit conferência do Espírito Santo. during the Holy Ghost E conference. eu aprendi como ele é real. And I learned how real he is. E eu comecei a gastar tempo com ele And I started to spend time with him e com a palavra, and with the word, aprendendo coisas da palavra. learning things with the word. Revelações chegaram para mim Revelations would come e to me, Deus começou a falar and God would begin to speak através do seu Espírito through his Spirit comigo. with me. E eu quero ler algumas passagens para você And I want to read some scriptures with you sobre o Espírito Santo, about the Holy Spirit porque eu quero te motivar because I want to motivate a you saber quem habita dentro de to você. know who abides in you. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito. Thank you, Lord, for your Spirit. Em João 16, versículo 7. Você pode ler, Darren, por favor? In João? John chapter 16, verse 7, in the Amplified Version again, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. Mas é para sua vantagem que eu vou embora. For if I do not go away, Porque se eu não for embora, the o Helper, ajudador, Comforter, consolador, Advocate, advogado, Intercessor, intercessor, Counselor, conselheiro, Strengthener, fortalecedor, Standby, aquele que fica só esperando para agir, will not come to you. ele não virá para você. But if I go, Mas se eu for, I will send him, eu vou enviar ele, the Holy Spirit, o Espírito Santo, to you para você, to be in close fellowship para with you. estar em comunhão profunda com você. O outro, por favor, próximo, João 16, 13. Now in John 16 and verse 13. But when he, the Spirit of truth, Mas quando ele, o Espírito da verdade, comes, vir, he will guide you into all the truth, ele te guiará em toda a verdade, full and complete truth. toda e completa verdade. For he will not speak on his own initiative, Ele não falará da sua própria iniciativa, but he will speak whatever he hears mas ele falará aquilo que ele tem ouvido from the Father. do Pai. The message regarding the Son, A mensagem a respeito do Filho. and he will disclose to you what is to come in E the ele, future. e ele revelará para você o que está para vir no futuro. E ele falará para você o que está para vir no futuro. Queridos, essa palavra And he will disclose to you what is to come in the future. Listen, this word é o que eu aprendi is what I learned durante aquela conferência. during that conference. Que eu não estava só, That I wasn't alone. que havia um Espírito That Santo there was a Holy Spirit habitando dentro de mim. abiding inside O of me. Espírito da verdade, The Spirit of que truth me guiaria toda a verdade. that would lead me into all Que eu truth. não seria enganada That I wouldn't be deceived. e não confundida. And I wouldn't be confused. E eu precisava casar, queridos. And that I needed to get married. Eu queria casar. I wanted to get married. E eu me apeguei a essas verdades. And I connected myself to these truths. E eu disse, eu não serei enganada. And I said, I won't be deceived. Eu não serei I confundida. won't be O confused. Espírito da verdade The Spirit of truth me guia a toda a verdade. leads me into E all me truth guiou até Darren. and led me to Darren. E ele me falou And he spoke to me coisas a respeito do meu futuro. things concerning my Que future hoje eu estou vivendo that I'm living today em oração. in prayer. Deus falou para mim God spoke to sobre me meus 2 filhos. about my 2 children. Deus falou para mim God spoke to que eu me estaria do lado do meu marido, that I would be beside my cooperando husband, com ele no ministério, cooperating with him in the ministry, junto com ele, together with him, junto com ele, together with him, fluindo com ele, flowing with him, completando completing a unção, the anointing, aquilo that que é necessário para esse momento. which is necessary for this time. Queridos, eu era uma jovenzinha I was a young girl quando Deus falou para mim, when God spoke to me através do seu Espírito. through his Spirit. Ei, Listen, esse mesmo Espírito this same Spirit continua habitando dentro de mim. continues living inside of me. Eu disse, Senhor, I said, Lord, se o Senhor me guiou até aqui, if you led me up until this point in se time, essa tua força
If this strength me fortaleceu até aqui, has strengthened me up to this me point, fortalecerá it'll continue strengthening me até as outras coisas que hão por vir. to the other things that are yet to come. Ei, você tem tido experiências com o Espírito de Deus. Listen, you've had experiences with the Holy Spirit. Ele God. te convenceu do pecado. He convinced you of sin. Quem te convenceu não foi o homem. It wasn't a man that convinced you. Quem te convenceu foi o Espírito Santo de It was Deus. the Holy Spirit of Foi God. ele that que te convinced convenceu. you. He was the one that convinced É ele que tem te mantido de pé. you. He's the one that's kept you standing. Você quis fugir. You wanted to run away. Você quis andar nos seus próprios caminhos. You wanted to walk in your own E o ways. Espírito de Deus foi de novo, But the Spirit of God came again, convencendo você no teu coração. convincing you in your heart. E o Espírito de Deus falou coisas a você. And the Spirit of God said E things te to guiou a you lugares. and led you to E te places trouxe até aí. and brought you to that place. Alguns estão nos Estados Unidos hoje. Some are in the United States today. Hoje, outros vão voltar. Others will come back. Outros estiveram lá Others were there e vão voltar. and will come back. Vão voltar porque não é seus planos. Come back because it's not their plan. Vão voltar porque é plano do Senhor. They'll come back because it's the plan of E the o Lord. Senhor está movendo pessoas de lugar, And the Lord is changing people from one place to another. tirando de um estado para o outro, Taking from one state de um lugar para o outro. from one place to another. Mas tudo But all é para cumprir um propósito. is for the purpose of fulfilling, Mostrar Jesus, showing Jesus, viver uma vida, living the life, desfrutar da vida taking advantage of life intensamente. intensely. Deus nos chama God calls us para ser cristãos intensos, to be intense Christians, mas para ser cristãos intensos, but to be an intense Christian, cheio da alegria, full of joy, com força, with strength. precisamos lembrar We need to remember quem é a fonte da força, who's the source of the strength, do Espírito Santo. the Holy Spirit. E ele vem And He comes sobre a palavra upon the Word para manifestá-la to manifest nessa terra. in this earth. Do mesmo jeito que fez antes, The same way that He did before. ele veio sobre a palavra de Deus He came upon the Word of God para manifestar o que Deus queria. to manifest what God wanted. Ele continua vindo sobre a palavra. He continues coming upon the Word. E a gente precisa investir tempo na palavra. We need to spend time in the Word. Jesus é nosso exemplo. Jesus is our example. E Jesus gastou tempo Jesus spent time na palavra. in the Word. Ele gastou tempo He spent time descobrindo quem ele era. discovering who He was. E eu quero ler para vocês I want to read to you Lucas 24, 27. Luke Eu já estou 24, quase 27. encerrando. I'm almost done. Diz assim, então Jesus, você pode traduzir, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. So Jesus, É aqui, só just translate, it's better, this is another one. okay, so Jesus spoke to, Não, conduziu por todo, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos so profetas. Jesus spoke to them about all of what Moses and the prophets said in the scriptures, explaining that they were speaking about Him. So, então, o que Jesus estava fazendo, So what Jesus was doing ele chegou para todo mundo, is He came before everyone, para os discípulos deles, to His e quem disciples, estava ouvindo, and whoever was e listening, ele leu as escrituras, and He read the e scripture. o que eu mais gosto, What I like the most ele explicava is that He a explained respeito dele, about Himself, quem ele era. who He was. Ei, precisamos gastar tempo We need to spend time na palavra, in the Word, descobrindo quem somos, discovering who we quem are, habita em nós. who abides O in us. Espírito vem sobre a palavra The Spirit comes upon the para Word manifestar essa palavra. and manifests na His nossa Word in vida. our life. Precisamos saber o que ela diz. We need to know what it says. Você é sensível ao Espírito de Deus. You are sensitive to O the Holy Espírito Spirit. de vida habita dentro de The você. Spirit of life abides Você é in you. sensível à voz de Deus. You are sensitive to the Você é voice guiado of pelo God. Espírito de You Deus. are led by the Spirit Romanos of God. 8 fala Romans 8 que o says Espírito Santo that the Spirit of God guia
leads. Todo filho de Deus. All children of Você é um God. filho. You are a E child. tome posse. So take Que você é possession. um filho maduro. You're a mature Que sabe child ouvir that knows how to a hear voz do Espírito Santo. the voice of the Holy Spirit. Uma outra coisa que eu admiro a respeito de nosso Jesus Another thing that I admire about Jesus é que ele gastava tempo, investia tempo is that he spent time em oração. in prayer. Em Marcos 1:35, diz aí, por favor. In Mark 1:35, it says, early in the morning, while it was still dark, Então, logo cedinho de manhã, enquanto ele estava escuro, Jesus got up, Jesus se levantou, left the house, saiu de casa and went out to a secluded place e foi para um lugar bem escondido, bem guardado, and was praying there. e estava orando lá. E Marcos 1, versículo 36. And the next verse says, Simon Peter and his companions searched everywhere, looking anxiously for him. E aí estava Pedro e todos os seus companheiros procurando por ele, ansiosos, onde ele estava. Onde é que ele estaria? No lugar de sempre. Mas eles descobriram onde ele estava, porque ele estava no lugar de sempre, no lugar de They discovered oração. where he was at because he was in the same place he always was, the place of prayer. Quem mais? No versículo 37. In verse 37, it says, and they found him and said, everybody is looking for you. No versículo 38. In verse 38, it says, he replied, let us go on to the neighboring towns, so I may preach there also. That is why I came from the Father. Então, no versículo 37, procuram ele em todo lugar. Versículo 38, finalmente acham. Aí ele diz assim, ei, vamos para as cidades vizinhas, porque eu tenho que pregar lá também. Foi para isso que eu vim. So in verse 37, it says they looked for him everywhere. And then in verse 38, it says that he went to the neighboring towns and he said, so that he can preach, he said, for that's the reason that I came. Então, essa era a razão. Ele saiu daquele momento, ele foi para aquele momento de oração, He went to that place of prayer, por aquele momento de comunhão, that moment of fellowship, aquele momento de mais profundo. that moment of deep fellowship. E aí, o que acontece? And what happened? Ele sai de lá He leaves that place com a direção. with direction. Ei, Listen, ele saiu de lá he came out of that place mais convicto ainda. with even more conviction Foi para isso que eu vim. that this is why I came. Foi para isso que eu vim. This was the reason I came. Ei, vamos ter tempo na palavra, em oração. Listen, let's have time in prayer and in the Word of God E em jejum também. and in fasting as well. Porque a palavra de Deus diz em Mateus. Because the Word of God says in Matthew, Deixa eu ver aqui, peraí. Aleluia. let me Ma- find Mateus 6, Matthew 6. versículo 16. Where you at? Mateus 6, versículo 16. Mateus 6, versículo 16. Eu vou lendo. É rápido. Diz assim, quando jejuarem, Matthew 6:16. quando jejuarem, When you fast, não faça como os hipócritas. don't do like the hypocrites. So, quando jejuarem, When you pray, when you fast, isso significa para mim, em português, to me in Portuguese, that means é uma atividade que vai acontecer com certeza. that it's an activity that it's certainly going to happen. E quando eu estiver fazendo ela, And when I'm doing it, é para não fazer como os hipócritas. I'm not supposed to do it like the hypocrite. Jejum não foi tirado da Bíblia. Fasting wasn't taken out of the Bible. Jejum continua na Bíblia. Fasting continues in E the é Bible. uma das chaves And it's one of the keys para que esse sobrenatural, so that the esse supernatural, poder, this power, essa força this strength se manifeste. might manifest. Nós estejamos mais conscientes dela. That we be more E a conscious gente of it. possa andar nesse That we can sobrenatural. walk in the supernatural. Palavra, Word, oração, prayer, jejum. fasting. E aí a gente vê em Atos 13, versículo 2, And so we see in Acts 13, que eu só vou citar, I'm just going to quote it. que eles estavam servindo ao Senhor e orando e jejuando. While they were serving the Lord and fasting, O Espírito de Deus disse. the Holy Spirit Quem said, falou? who was it that said? Quem falou? Who was it? Quem falou? Quero ver o rostinho falando de vocês. I want to hear you guys O say it. Espírito Santo. The Holy Spirit. O Espírito Santo The Holy Spirit falou, separai a mim, said, set apart for me Barnabé Barnabas e Saulo, and Saul, Paulo. Paul.
Aí tem em 2 Crônicas, then in 2 Chronicles, 20, versículo 3, chapter 20, verse 3. você sabe a história de Josafá. You hear the story about Jehoshaphat, E ele estava muito assustado. and he was scared. Muita pressão vem sobre ele. A lot of pressure coming on him. Mas ele saiu contando para todo mundo, But he left telling everyone, reclamando, complaining, ou triste, sad, depressivo. depressed. Não, tudo isso chegou para ele sim. No, all these things came on him. O sentimento veio sim. The feelings came on O sentimento de medo veio sobre ele. him. The feeling of fear came Mas on him. ele correu para o lugar certo. But he ran to the right place. Correu para o lugar seguro, He ran to a secure para a place, presença do Senhor. the presence of E God. ele disse para os outros: And he said to the others, ei, vocês estão no mesmo barco que eu. listen, y'all are in the same boat as myself. Se eu morro, você morre. If I die, you die. Todos nós estamos no mesmo barco. All of us are in the same boat. A igreja está sendo atacada. The church is being attacked. Nós precisamos ir para o mesmo lugar. We need to go to the same place. Lugar de oração, Place of lugar da prayer, palavra, place of lugar word, de jejum. place of fasting. Jejum, oração e palavra. Fasting, the word, and prayer. Jejum, oração e palavra. Fasting, the word, and prayer. Palavra, oração, jejum. Prayer, the word, and fasting. Palavra, oração e jejum. Prayer, the word, and fasting. E aí, queridos, And then, sabe aqueles filmes de super-homem, super-mulher? you know those movies about Superman and Superwoman? Olhe, várias vezes You know, many times eu me sinto I feel com tanta pressão, so much pressure. que é tanta coisa, There's so many things. que às vezes parece que as energias estão sendo sugadas. It feels like my energy's being sucked out of, Mas aí, corre para o lugar certo. but I run to the right place, Corre para a consciência, running with consciousness, conectando com quem está por dentro. connecting myself to the one that's on the inside, Conectando para a verdade que o Senhor já disse. connecting myself with the truth that God's already spoken, E gastando tempo na palavra. spending time in the Word. Gastando não investindo. No, investing in the Word. Investindo tempo na palavra. Investing time in the Word, Oração. in prayer, Oração em outras in línguas. prayer in tongues, Jejum. fasting, Tirando o celular. taking the cell phone away, Tirando o celular da minha frente. moving the cell phone from in Tirando a front of me, televisão da minha frente. moving the television Os from in filmes front of da minha frente. me, taking the movies away. E para alguns, a academia da minha frente. Não de mim, mas de alguns. A academia da minha frente. Yeah, and then the gym, removing the gym from in front of me. You've done real good at Him. that. Not me, him. Ele. Então, jejuando, querido. Jejuando. Coisas que são lícitas. Fasting, things that are not bad things. Esse momento agora, This time right now, que a gente está recluso em nossas casas, that we're stuck in our homes, não é momento it's not the time de aumentar os acessos no Netflix, to increase our accesses on Netflix, mas é momento but it's time de acessar mais e mais to access more and more revelações da glória. revelations of the E eu glory. não falo somente de um monte de pregação. And I don't speak just about a bunch of preaching. Lembra sobre o que eu falei sobre o bichinho mesmo, a vaca. Remember what I said about the cow? Eu acho que eu não disse não aqui. No, you didn't. Eu sempre falo aqui achando que já falei. I always talk about it, and then I think that I said it the last time. Eu gosto do exemplo da vaca. I like the example of the cow. Por mim, eu botava a vaca na igreja, If I could, I'd put a cow in church, na frente da igreja, in front of the church, com um monte de capim, with a bunch of grass and hay, e deixa ela comer. and I just let it eat. E você vai prestar atenção And you'll notice que ela não fica com a cara no capim direto. that he doesn't just keep his face in the grass or the hay. Ela passa um tempo com a cara no capim, He eats the grass, depois ela fica and then he just chews, sentadinha lá, just standing there, só mastigando. just chewing. E os estudos dizem And the studies say, que até na escola a gente aprende even in the school we learn que about a vaca coloca para fora that the cow, it vomits up the o food que ela botou para dentro.
whatever it put in. E ela mastiga, And then choose it e again. mastiga. And choose it again. Porque se ela não fizer isso, Because if he doesn't do it, ela não he absorve doesn't absorb as riquezas all the richness daquilo que ela engoliu. of that which he swallowed. E tem tantas verdades que a gente precisa andar agora. There's so many truths that we need to walk in now. Mais do que nunca, More than any other o time. básico The basics do Espírito de Deus habitando dentro de of nós. the Spirit of God abiding in us. Ele vai revelar as coisas pra gente. He's going to reveal things. Ele to vai us. nos fortalecer. He's going to strengthen us. Ele vai nos mostrar coisas. He's going to show us things. Ele vai nos revelar verdades do Espírito, He's da gonna palavra. reveal things to us from the Word. Então vamos entender, queridos. So let's understand. Vamos gastar tempo Let's spend time meditando sobre cura. meditating about healing. Pega um versículo, Get a verse. coma aquele versículo. Eat that verse. Coma aquele versículo. Eat that verse. Ouça mensagens baseadas naquele versículo. Listen to messages based on that. Depois lavando os pratos na sua casa. And then washing plates in your house. Porque agora homem e mulher lava prato. Because now men and women wash plates. Porque tá todo mundo em casa mesmo. Because everybody's in the house. Tem que dividir as You tarefas. have to divide Tá todo mundo ajudando, né? everybody in helping out, right? Aleluia. Então, cuidando dos meninos, Taking care of the kids, botando o menino para dormir, putting the kids to sleep, meditando, meditating. E essa palavra que você medita, And the word that you meditate, entra dentro de você. it gets inside of E you. aí, quando ela sai pela sua boca, And when it comes out of your mouth, ela sai com ousadia. it comes out with E ela boldness se manifesta. and it manifests. Muita gente tem dito, Many people have eu said, tenho confessado, I've confessed, nada tem acontecido. nothing's É happened. porque você tem confessado Because you've para confessed ter fé in order to have faith e não and not de fé. because you have faith. Medita mais na palavra. Meditate more in the Continua word. falando a palavra. Keep speaking the Até word que ela entre dentro de você. until it gets inside Seja of you. revelação para você. Becomes revelation. Aí vai acionar And then it will activate esse poder this power que habita dentro de nós. that abides in us. Porque a palavra que aciona, Because the word that's activated, o Espírito que habita the spirit that abides dentro de nós, inside of us, não é a palavra daqui, is not the word from here. é a palavra daqui. It's the word from here. É a palavra que sai pela sua boca, It's the word that comes out of your mouth, mas que vem do coração, but that comes from the que já heart, desceu. that already. Então vamos gastar tempo So let's spend time deixando a palavra descer. letting the word of God E- sink in, E vamos crer and let's believe que há um Espírito that there is a spirit que habita dentro de nós, that abides inside que of nos us, guia a toda a verdade. that leads us into all truth.